Falando em supervisor, existia um supervisor que eu acompanhava, um dos meus alunos, tá, do G8 Training, e que ele tinha 11 pessoas na equipe dele. 11 pessoas na equipe dele. E aí nós destrinchamos. A primeira coisa que foi feito foi, eu quero saber quem é cada um do seu time. Ele falou assim, Shell, eu não conheço. Eu falei assim, bom, você precisa conhecer. Você só conhece ele pelo número, né, ou pelo comportamento. Você precisa saber, né, quais são as habilidades que ele tem, quais são os diferenciais que cada um tem. Ele falou, Shell, mas como? Aí nós aplicamos vários testes e aí nós fomos identificando como é que funcionava cada um. Não é? Alguns, logo de manhã cedo, recebiam estímulos, outros, 9 horas da manhã. E o mesmo estímulo que servia para o primeiro, logo cedo, não servia para o de 9 horas da manhã. Então, ele foi identificando primeiro cada um, como é que se comportava, como é que reagia, como é que interagia, como é que gostava de ser acompanhado e cobrado, e como não gostava. Então, a primeira coisa, nós destrinchamos o que cada um, como cada um entrega resultado, como cada um se comporta. Você tem feito isso com o seu time? Você precisa colocar no papel, né, abrir a caixa de Pandora e realmente conhecer qual cada membro do seu time. Então nós fizemos isso e essa foi uma das estratégias que levou esse supervisor, tá, ao faturamento de, saiu de 870 mil para 1 milhão mês. 1 milhão mês. E ele agora, a meta dele é 1 milhão e 200. Tá? Por quê? Porque ele consegue realmente acompanhar o time dele em tempo real. Muito bem. Agora tem uma coisa que eu quero que você entenda. Olha, nós, antes de mais nada, precisamos definir demanda, entrega e o tempo. Qual é a demanda que eu tenho para essa semana? Qual é a entrega que eu preciso fazer? E qual é o tempo que eu tenho para fazer essa entrega? Porque quando você tem um membro da equipe, tá, que ele caminha por si só e você não tem tanto tempo assim, você pode deixar ele caminhar e vai dar atenção àquele que não consegue caminhar sozinho. Quando você tem tempo, sim. Então entenda, você não vai precisar acompanhar todos sempre. Todos os dias, não. Às vezes você não tem esse tempo. Temos que ver qual é o tempo que você tem, qual é a demanda que você tem, qual é a entrega que você precisa fazer. Lembra bem, tempo, demanda e entrega. Eu tenho que demanda hoje? Né? Eu estou sendo demandado a fazer o quê? E qual é a entrega que eu tenho que fazer? No final do dia, no final da manhã, no final do turno, eu tenho que entregar o quê? Poxa, eu tenho uma demanda que eu tenho um carregamento para fazer. Vamos lá trabalhar um pouco a logística aqui. Tá? E eu tenho uma demanda de um caminhão que está com problema. E eu tenho que terminar essa carga até às 16 horas. E eu tenho apenas 4 horas para fazer isso. E aí? Eu vou estimular realmente quem precisa do estímulo. Eu vou acompanhar agora quem precisa ser acompanhado. Por quê? Porque eu tenho menos tempo. Quando eu tenho mais tempo, eu vou dividir esse tempo para acompanhar mais pessoas, mais membros da equipe. Ok? Eu estou aqui falando para gestores, líderes e equipes. Ok? Esse conteúdo é muito específico para isso. Tá? Bom, e se eu não acompanho, o que acontece? Dispersão. Se eu não acompanho, surge a dispersão. Não é? Por quê? Tem pessoas que... O comunicador, né, eu vou estar falando rapidamente aqui de 4 arquétipos. Comunicador, planejador, analista e executor. O comunicador, ele precisa que você acompanhe ele mais. O executor, não. Ele já disse que é fazer, você só, de vez em quando, dá um estímulo. O analista, você precisa estimulá-lo através da fala, porque ele está pensando muito. E o planejador, você pode dar um pouco mais de velocidade. Então, cada um desses 4 arquétipos, você deve acompanhar de uma maneira diferente. Então, cada membro do seu time... Lembra lá atrás o que eu falei? Né, que quando a gente pegou o supervisor com 11 pessoas, nós dissecamos qual é o comportamento de cada um.
você, sabendo disso, tá, vai estimular. Tem liderados que você não precisa estar acompanhando sempre, porque é chato para ele. Ele fala, nossa, você só precisa dar o estímulo certo, tá? E de olho nele. Se preciso for, você vai lá e acompanha. Mas você está... É o acompanhar sem ele perceber que você está de olho. É o acompanhar, ele percebendo, ele sabendo que você está ali. Mas você não está cobrando, você não está... Né? Já tem outros que não. Eles sentem falta. Né? Sentem falta. Sabe uma criança, quando eu dava aula, né, eu fazia um trabalho de educação através do lúdico para crianças do maternal até a alfabetização, que hoje é a primeira série do fundamental. Algumas crianças chegavam e falavam assim, tio, olha meu dente mole. Aí eu falei, nossa. Aí uma outra, percebendo aquilo, falava assim, o meu também está. Aí uma outra que não tinha o dente mole falou, olha o desenho, olha que desenho bonito que eu fiz, tio. Todas elas chamando a atenção. Muitas vezes você tem em sua equipe pessoas que precisam dessa atenção. Pessoas que você precisa, ao menos estar ali, reconhecendo ela. Puxa, olha, seu trabalho é formidável. Tá? Quer ver? Usa uma frase. Experimenta usar essa frase. Experimenta usar só essa frase. Você chega para ele e fala, o seu trabalho é muito importante. Parabéns. Nossa, eu garanto que eu nunca, ou tem muito tempo, que essa pessoa ouviu isso. O seu liderado ouviu isso. Você chega para ele e diz o seguinte, olha, o seu trabalho é muito importante. Parabéns. Você vai mexer nas emoções, você vai mexer Um elogio, ele pode manter uma pessoa viva e entusiasmada por mais de uma semana. Um reconhecimento sincero. Tá? Então, entenda a questão do acompanhamento. Se a pessoa está indo muito bem ali, não é? Se manifeste mostrando que você está acompanhando ela, elogiando. O seu trabalho é muito importante. Parabéns. Ou você é muito importante no trabalho. Se é um tipo de pessoa que gosta do acompanhamento, mais a pessoa, né? Mais a persona dela, reconheça a persona. Alimenta um pouquinho o ego. Fala, você é muito importante no trabalho. Já tem pessoas que não têm esse ego todo, né? Acham que o trabalho é o mais importante, o que ela faz é mais importante do que quem faz, o que é feito é mais importante do que quem faz. Reconheça, o seu trabalho é muito importante. Parabéns. Isso aqui que você faz, o que você está fazendo, o que você fez, foi muito bem feito. Parabéns. Tá? Então, isso é uma forma de acompanhar aquele que está em linha, aquele que está interdependente. Não é?